Ora viva, seja bem-vindo a mais um podcast da Paróquia Telheiras. Estamos de regresso e novamente a acompanhar os passos e as palavras do Santo Padre e neste caso numa grande viagem. Esta sim. Foi uma grande viagem. Esta foi uma grande viagem do Papa Tanto Leão em tempo XIV. como nos discursos, Sim. nas intervenções. A viagem do Papa Leão XIV ao continente africano. Vamos seguir uma ordem cronológica? Para João Paulo, ou nem por isso? Nem por isso. Sim, Ok. mais ou menos. Pelo menos tinha pensado começar com uma explicação do próprio Papa Leão XIV na conferência de imprensa aos jornalistas na viagem de regresso, em que explica o objetivo das viagens e depois fazer uma referência aos 4 discursos às autoridades de cada país. Okay. São 4 países, não é? São 4 países, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, não é? E depois algum outro tópico, assim, se tivermos tempo. Sim, antes de começarmos, e até para não me esquecer, deixo só esta nota da alegria daquelas pessoas. De facto, uma alegria... Há momentos muito marcantes de uma alegria muito genuína daquelas pessoas por ver o Papa, e há ali certos registros que de facto me tocaram também a esse nível. As imagens vale a pena vê-las, também aqui vamos ficar apenas com as palavras, mas eu espero, como no site da Santa Sé tem os textos e também tem as imagens, as pessoas podem ver aquilo que lhes interessar. Também aqueles momentos em que não há discurso propriamente dito, mas há a presença do Papa. Sim, estas viagens, e também fomos dizendo isso ao longo do pontificado do Papa Francisco, estas viagens são marcadas pelas palavras, com certeza, mas também pelos gestos. Sim, claro. Sim. E esta viagem do Papa Leão XIV também. Enfim, discursos às autoridades de cada um dos países. Antes disso, eu só queria reler aquilo que o Papa disse aos jornalistas para explicar qual era o objetivo das viagens do Papa, não é? Porque ele disse que às vezes, claro, eu venho para estar com o povo de Deus, são viagens apostólicas, pastorais, para acompanhar e conhecer o povo de Deus, mas muitas vezes o interesse de alguns é antes político. O que é que diz o Papa sobre um tema ou outro? Vai chamar a atenção, vai dar um resplandente a este ou aquele. E o Papa disse a determinada altura: a viagem, pode haver muitas coisas a dizer sobre justiça, sobre alguns outros temas, mas essa não é a primeira palavra. A viagem deve ser interpretada, sobretudo, como uma expressão da vontade de anunciar o Evangelho, de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Portanto, é uma forma de nos aproximarmos do povo na sua felicidade, na profundidade da sua fé, mas também no seu sofrimento. Portanto, trata-se, sobretudo, em ver e encontrar o povo com este entusiasmo. Esse é o que se trata nas viagens apostólicas. O Papa tem razão, às vezes as coisas vão à procura disso, isso, aquilo, mas à procura da coisa polémica, e é o que dizias, não é? Que às vezes a pessoa podia esquecer-se o entusiasmo e a alegria e o agradecimento pelas pessoas por estarem perto do Papa, porque o Papa os vem visitar, não é? E são palavras que ganham ainda um outro sentido, à luz também de algumas polémicas mais recentes, não é? E da forma como alguns... Bem, aqui não vou deixar-me de rodeios, houve a história com o Presidente dos Estados Unidos, não é? Donald Trump. Sim. E eu acho que estas palavras do Papa são também uma boa pista em resposta a isso, não é? Não é que tenha sido estas palavras uma resposta, não foi, mas para nós próprios, uma chave de leitura para nós próprios, ou seja, vamos aqui ver o que é que o Papa diz a propósito dessa mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, não é? Isso sim é o aplicado àquelas mais pessoas importante. ou aquelas situações, não é? Que é o que... Aliás, penso que já alguma vez dissemos a propósito das viagens do Papa Francisco, há grande parte dos discursos do Papa às autoridades que tocam temas, e não só, não é? Mas enfim, mas aí está-se a dirigir a todo o país, àqueles que representam o país, em certo sentido, e tocam muitos temas de doutrina social da Igreja aplicados aos casos concretos, ou aspectos da doutrina social da Igreja que vale a pena relembrar aqui e agora para este período.
Por isso, eu diria que se algum dia uma pessoa quer dedicar-se à doutrina social da Igreja, para ler o compêndio e os textos das encíclicas, às vezes compensará ler o que os papas disseram nestes discursos às autoridades de cada país, porque, em geral, recordam aqueles princípios que poderiam ser úteis ter presente em cada país. Isso também é preciso conhecer bem a situação do país para perceber, né? Aquilo é tudo válido para todos, né? Mas por alguma razão está a ser dito ali. Está a ser dito ali, exato. Começamos pela Argélia, que era fazer assim? Sim, começamos pela Argélia. Eu queria ver onde é que se encontram aqui as palavras do Papa às autoridades. Encontrou com as autoridades, que foi no dia 13 de abril de 2026. Outra das características destes discursos é a forma cortês e delicada com que o Papa sublinha algumas das características mais positivas do povo que está a visitar. Por exemplo, na Argélia, refere-se ao profundo sentido religioso do povo argelino. E isso é o segredo de uma cultura do encontro e da reconciliação, da qual quer ser sinal também esta minha visita, né? O aspecto da dimensão religiosa do povo, como também lhes faz um grande elogio à hospitalidade profundamente enraizada, um povo acolhedor. E depois, para dizer, pois acho que eu aconselho a ler o discurso completo, não é? Mas apela, por exemplo, à participação de todos na vida, na construção do país, não é? Desde não só as autoridades, mas contar com todos para a participação pública na vida social do país. Evoca o Saara e o Mediterrâneo como horizontes gigantescos, onde a pessoa pode vislumbrar esse Deus que é infinito, que às vezes se encontra no silêncio. E fala de mais alguns temas, mas insisto, é um discurso muito interessante, muito bonito. Se formos para a frente, andamos para os Camarões, não é? Também aí teve com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Refere-se aos Camarões como a África em miniatura, parece que está tudo concentrado ali, tudo muito bonito, um grande elogio. Assim. Então, aqui neste discurso aparece uma vez e outra, sempre com imensa delicadeza, a ideia de que a autoridade está para servir, né? Os governantes estão para servir o povo. Aliás, eu penso que é aqui que tem umas palavras interessantíssimas de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai aparecendo em diversas ocasiões, não só porque visita... Esta viagem ainda faz mais sentido, não é? Sim, já é um dos autores mais citados pelo Papa, necessariamente. Necessariamente. Não é? Mas lá nisso foi imenso gosto em estar em Hipona, não é? Claro. Tem outro nome agora, Nava, mas tem a zona antiga, que era a cidade romana, da qual Santo Agostinho foi bispo, claro. Portanto, Santo Agostinho aparece para ativo por passivo, e ainda bem, porque é um grande autor. Mas aqui diz, há 1600 anos, Santo Agostinho escreveu palavras de grande atualidade. Aqueles que mandam estão ao serviço daqueles a quem aparentemente parecem mandar. Na verdade, não mandam movidos pelo desejo de dominar, mas pelo dever de cuidar, não pelo orgulho de se impor, mas pela compaixão de prover. Neste caso também, mais para a frente, fala, depois aconselho as pessoas a lerem, um duplo testemunho de quem governa. O testemunho do serviço, de que a pessoa está para servir o bem comum, e o testemunho também de uma vida exemplar, pessoalmente. A não fazer essa separação, muitas vezes. Sim, também tem que ser, digamos, aquilo que se chama uma boa pessoa. Exato. Enfim, porque isso dá credibilidade também ao que se está a fazer, e não só, não é? É uma espécie de coerência e unidade de vida. Nesse mesmo discurso, fala da importância das sociedades intermédias, portanto, a mesma história, não é só os governantes e os governados, mas há as sociedades intermédias que também devem influir, até podem ajudar na construção, da reconstrução do país. Fala muito do papel das mulheres, também, e apela a que se invista na instrução das pessoas, não é? Aliás, os dois discursos ao mundo académico, que é aqui nos Camarões e na Guiné Equatorial, né? São muito bons e fala da importância do conhecimento intelectual na busca da verdade, né?
cita o Cardeal Newman, por exemplo, em um dos discursos, é muito interessante. Passamos para Angola, para os discursos às autoridades angolanas, foi sumamente interessante. Eu gostei mais, digo, já foi o da Guiné Equatorial, e dos Camarões também, que acabámos de ver, gostei muito. Aqui o Papa faz uma referência à África, no sentido de recordar que às vezes a África é um continente que é objeto de interesses assim, muito materialistas, no mau sentido. Ver o que é que podemos tirar de lá, não é? Sim. E o Papa, a lógica da exploração, não é? Está muito associada ao continente africano. É necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria. Não é? Portanto, não é só para Angola, mas atenção, porque Angola não é simplesmente o sítio onde vou lá buscar coisas que me interessam, não é? Temos um enorme respeito e uma vontade de aprender também com esses países, não é? Então, aqui ainda é interessante, porque há um aspecto, podia haver mais coisas que as pessoas chamam a atenção. A mim chama a atenção a insistência que tem o Papa na alegria, na alegria das pessoas novas, na capacidade de sonhar, e fala como a alegria pode ser uma força que impede uma espécie de acomodar-se ou desistir perante as falências da sociedade, não é? Mas que me faz ir à procura de uma solução. Como é que eu posso contribuir para que os meus sonhos se tornem realidade nesse país? É muito interessante o discurso. A ideia, estou aqui a olhar precisamente para a situação, a ideia de África como uma reserva de alegria e esperança, não é? Esta ideia é quase como um depósito onde nós podemos ir buscar, aprender e tirar qualquer coisa. E depois continua que eu não hesitaria em definir como virtudes políticas. É bem interessante também. Exatamente, não é? A alegria e a esperança com virtudes políticas. Nós muitas vezes não associamos, não há uma associação direta. Para o meu bem-estar e tal, não, mas isso pode ser uma força, não é? Sem dúvida. É muito interessante. E depois, na Guiné Equatorial, eu já disse que gostei muito do discurso às autoridades da Guiné Equatorial. O Papa aqui também volta a fazer um apelo às autoridades, né? E, aliás, recorda um discurso do Papa João Paulo II, quando visitou aquele país, em que o Papa João Paulo II dizia assim: ele definiu, Sr. Presidente, a sua pessoa como o centro simbólico para o qual convergem as vivas aspirações de um povo a um clima social de autêntica liberdade, de justiça, de respeito e promoção dos direitos de cada pessoa ou grupo e de melhores condições de vida para se realizar como homens e como filhos de Deus. Estas são as palavras do Papa São João Paulo II e o Leão XIV acrescenta: são palavras que permanecem atuais e que interpelam quando estão investidos de responsabilidades públicas. Suficientemente claros e sugestivos. Então, aqui mais uma vez aparece Santo Agostinho, uma citação que esta é conhecida, não é? Dois amores fundaram duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, não é? A de Deus, a cidade de Deus, é eterna e caracterizada pelo seu amor incondicional, unido ao amor do próximo, especialmente pelos pobres, e a terrena, lugar de morada provisória, na qual o homem e a mulher vivem até à morte. Nesta perspectiva, as duas cidades existem conjuntamente até ao fim dos tempos. E cada ser humano manifesta nas suas decisões, dia após dia, a qual delas deseja pertencer. Então, aqui o Papa depois começa a falar da nova capital, da Cidade da Paz, e diz assim, que tal decisão, a decisão de qual cidade é que queremos construir, possa interrogar as consciências sobre qual cidade desejam servir. O comentário é lindíssimo, é bastante espiritual até, mas fica aqui a sugestão de querer construir a cidade de Deus, ou pelo menos a cidade de Deus, ou construir a cidade aqui na Terra à luz da cidade de Deus. Dá até o exemplo de Abraão, que sai da sua terra para um terreno que não sabia para onde é que ia, não é? Perfeito. Estamos lá, mas isso é o que o orienta, é a luz que o orienta e é aquilo que deve também orientar a cidade terrena aqui nessa terra. E abre aqui um parênteses, é interessante também
perceber como muitas das vezes quando nós olhamos ou vemos qualquer coisa, discurso às autoridades, nós à partida podemos ter a tendência... Vamos outra coisa, não é? Não, se calhar não vou encontrar aqui nada que me possa acrescentar, quer dizer, com todo o respeito, não é? Mas podemos ter essa tendência, essa tentação de dizer isso, de pensar isso, mas já há até comentários mesmo espirituais nestes discursos, é muito interessante perceber isso. Isso é o que dizia o Papa nas vestes, o que trata-se é de levar a mensagem de Cristo da forma que o receptor possa entender, possa fazer, que lhe faz sentido. Para mim faz sentido saber isso, não é? Aqui também neste discurso fala daquele tema das, às vezes, pessoas que querem olhar para a África como a exploração de recursos que lhes dão interesse, ou de minérios assim, importantes, e é um dos temas, um dos discursos onde fala explicitamente da paz, né, de ser construtores da paz. Por acaso, é preciso valorizar quem acredita na paz e usar políticas contra a corrente, cujo centro é o bem comum. São palavras perenes que se vão aplicando, claro, consoante as circunstâncias. Não faltarão circunstâncias. Não faltarão circunstâncias. Então, porque já vamos aqui com muitas coisas, não é? Eu queria para... E quero deixar isto claro. Quer dizer, são alguns pontos que se destacam entre muitos outros. É impossível fazer aqui, ou se calhar não seria assim tão proveitoso, não é? Porque ficaria muito longo falar de tudo, de cada um dos discursos, enfim. Ficam algumas pistas para que depois possam também cada um ir ao encontro destas palavras do Papa. Aqui na Guiné Equatorial, o discurso ao mundo da cultura é muito interessante, por dar o exemplo da árvore, uma árvore que é, por visto, conhecida lá nós não conhecemos a ceiba, não é? Conhece a árvore, a ceiba? Temos que procurar uma fotografia. Não, mas vamos colocar aqui, vai aparecer agora. Vai aparecer agora. Minha especialidade uma árvore nacional que tem um elevado valor evocativo. Uma árvore que cria raízes profundas, ergue-se para o alto com paciência e força e encerra em si uma fecundidade que não existe por si mesma. Porquê é que o Papa evoca isto? É na inauguração de um campus universitário que leva o seu nome, na Guiné Equatorial, Leão XIV, para falar do trabalho de formação dos universitários. Que é uma semente que se planta e que tem que dar muitos frutos. Também aqui fala de frutos consistentes, de bons alunos, bons profissionais. Aliás, nos Camarões também há um discurso ao mundo universitário em que fala, por exemplo, de que a fé, aí se equivoca o Cardeal Newman, a fé é suave, uma luz terna e suave, não é? Que não deve deixar de estar presente naquele caso dos Camarões, numa Universidade Católica. E também diz lá nos Camarões que era bom cultivar nos estudantes a ideia de poderem servir, em primeiro lugar, o próprio país. Esse é um dos temas que não saiam, não é? A não ser que tenham... Não se esqueçam que os vossos primeiros destinatários são as pessoas onde vocês vivem. Mas enfim. Aquela ideia de olhar para o próximo e também de dar frutos na própria circunstância. Sim, não é? Na própria circunstância. Acho que é muito interessante. Só o último tema, porque também apareceu nos meios de comunicação, há uma referência muito interessante a evitar, eu já não me lembro em que país é que foi, misturar a fé com superstições. Né? Isso é um tema que às vezes todos podemos ser um pouco dados a isso, não é? Mas também há um contexto cultural em África, não é? Sim, pode ser, eu suponho que o Papa o diz por alguma razão ali, mas enfim, diz assim, já agora, para que as pessoas saibam, isto é em Angola, está em Angola, e diz assim, o mesmo acontece com a fé, quando a fé autêntica é substituída por um comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve e enquanto nos serve. Até os mais belos dons do Senhor, que cuida sempre do seu povo, se tornam então uma exigência, um prémio ou uma chantagem, e são mal compreendidos precisamente por quem os recebe. Palavras fortes. Muito fortes. Muito fortes e que tocam também cada um de nós. Mas o Papa depois diz,
Bem diferente é a atitude de Jesus para connosco. Ele não rejeita esta procura insincera, não rejeita, mas incentiva a sua conversão. Mesmo que haja ali uma confusão, vamos ver o que é que podemos fazer para ajudar a pessoa a ser sincera. Tirar bem do mal, não é? Assim, já digo, são temas interessantíssimos, que eu diria, para muitas... Sim, possível. Lá está, usar esta palavra, claro que seria possível falar de mais um texto e de mais um discurso, mas aqui a ideia é mesmo ficar com algumas portas abertas, não é? Para que depois quem está aí desse lado a ouvir possa entrar e também escolher alguns dos textos, ler aquilo que lhe parecer melhor, não é? Porque é sempre, depois nem sempre é fácil ler todos os textos, não é? Mas ficam aqui algumas pistas para... Sim, depois temos que todas as visitas que o Papa fez o texto numa das prisões, que foram os Camarões, é muito interessante, penso com idosos, ou um lar de idosos também, todos esses, é tudo interessante, naquilo claro. Muito bem, ficamos por aqui. E de facto também recuperamos aquela ideia inicial. Além das palavras, também neste mundo da imagem, também há imagens muito interessantes, não é? Gestos muito interessantes e que vale a pena também recuperar e muitas vezes até servirem de gatilho à contemplação, não é? À meditação, aliás. Portanto, há aqui dados muito interessantes desta viagem do Papa ao continente africano. Nós regressaremos em breve, não é? Sim, esperemos. Até lá, exato.